temperamento. Qual é o seu? E aí, muito bom dia, como é que você tá? Belezinha? Tudo tranquilão? Minha digníssima esposa falou, chega de falar coisas que não tem sentido, vamos falar de coisa que tem sentido. Aí, estava eu aqui, meditando em algumas coisas, e nós vamos falar um pouquinho de temperamento. O que é o temperamento humano, né? Eu vou pegar aqui um pequeno artigo, vou ler alguns trechos aqui, do Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coach, IBN, que trata um pouquinho sobre o que é o temperamento, tá? Eu vou ler aqui, depois se vocês quiserem, vocês entrem no conteúdo, tá? Ó, diz assim, o temperamento ou perfil comportamental define como cada pessoa pensa, sente e age. Ao analisar o tipo de temperamento que mais condiz com as características, tendências emocionais, humor e personalidade, consegue-se compreender muitas coisas a nosso respeito. Entender e compreender cada um deles é uma ótima maneira de melhorar, exercitar hábitos saudáveis, utilizando o temperamento no seu positivo. Dessa forma, criamos padrões possibilitadores. E aí, para trabalhar o nosso temperamento, precisamos conhecê-lo e para isso é necessário o autoconhecimento e entender que ele é uma característica que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Mas isso não significa que ele não pode ser trabalhado, moldado, para que alguns traços que possam ser prejudiciais para nós e para as pessoas com quem convivemos não tenham tanto destaque. Então assim, segundo a ciência aí, existem 4 tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, já aproveitando aí, qual que é o seu? Eu vou falar do meu, obviamente, né? Que o meu é o fleumático. Aí eu fui perguntar para minha esposa qual é o dela, ela falou assim, o temperamento é que você me irrita. Acabei de falar com ela, mas depois eu vou perguntar, esqueci, vou perguntar, entendeu? Brincadeiras à parte, vou falar do fleumático. Olha só, representado pela água, pessoas fleumáticas buscam o repouso se adaptando ao exterior, ou seja, são pessoas tranquilas, pacientes, que conseguem se adaptar a qualquer ocasião, organizadas e diplomáticas, estando quase sempre rodeada de amigos. Assim como a água, eles se adequam ao ambiente e, por conta disso, precisam tomar cuidado para não se tornar totalmente passivo em relação à vida. Ela precisa tomar iniciativa, a pessoa fleumática precisa tomar iniciativa. Eu preciso também. A água parada é um ótimo local para mosquitos da dengue e outras larvas. Já a água represada se torna uma grande geradora de energia. Da mesma forma, o fleumático não controlado fica acomodado, desmotivado e indeciso. Mas quando desenvolvido se torna consistente, eficiente e confiável, o que os torna grandes exemplos a serem seguidos. Então, torna grandes exemplos a serem seguidos. Pontos fortes do fleumático: são equilibrados e confiáveis, pontos que precisam ser trabalhados. Lentidão, resistência a mudanças e indecisão. Rapaz, eu me identifico muito, viu? Às vezes eu fico acomodado, ultimamente eu estou mais cansado, mas já passei por momentos de falta de motivação, já fui por grande parte desmotivado. Às vezes algumas situações que a gente enfrenta, a gente não consegue lidar bem, e inclusive por não nos conhecermos e não entendermos o nosso temperamento, acontecem situações como essa. Indecisão, rapaz, eu tô deixando de ser, tô trabalhando isso aí, viu? Às vezes a gente fica tão indeciso em tanta coisa, às vezes muito simples, muito complicada, enfim. E a indecisão, ela atrapalha consideravelmente. E aí, gente, o que fazer, né?
o que fazer? Bora trabalhar esses pontos. Mais pra frente eu vou falar sobre os outros temperamentos, tá? Mas eu tomei a liberdade de começar com o meu, obviamente, e dizer que eu já estou procurando melhorar bastante nesse sentido. Agora indo para um caráter bíblico, um exemplo, né? Um exemplo de pessoa que tinha um temperamento, um comportamento fleumático, né? Um personagem muito interessante do Primeiro Testamento que chama-se Josué. Eu vou ler só o texto-chave aqui, que é o verso 9 do livro de Josué, capítulo 1, mas depois, se você tiver interesse e vontade, leia todo o texto ali do primeiro capítulo, que é bem interessante. Que Deus diz assim para ele: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Então veja só, Josué ele foi discípulo de Moisés, então literalmente ele aprendeu aos pés de Moisés como ser um líder, um sucessor. Inclusive está descrito aí que o sucessor de Moisés é de fato Josué, e tanto é que ele aparece em muitas situações se destacando pelo seu posicionamento, uma vez que ele tinha esse aprendizado com Moisés. E nesse momento está escrito aí, para não se desanimar, para ser forte e ser corajoso. Ainda mais vindo de quem, né? Deus falando literalmente para ele ali. Então, aí já foi digamos, uma virada de chave ali, aquela mensagem. E após Moisés, Josué se tornou um dos maiores líderes que Israel teve na sua época. Então, esse foi um primeiro vídeo aí sobre os temperamentos. Eu vou fazer mais alguns, né? Fazer mais 3 naturalmente. E depois a gente vai falar um pouquinho, né? Comparativo, não sei. Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo, qual vai ser o alcance dele. E se para você fez algum sentido, curta, comenta, compartilha. Se você tem um temperamento fleumático também, compartilha aí, vê se você se identificou, se você tem que mudar alguma coisa, se fez sentido aí para você, tá bom? E aí nós vamos falando dos próximos, tá bom? Que você continue tendo um ótimo dia, uma ótima semana. Grande abraço.